Eu sou o Jean, estou aqui na nossa plataforma Next Level. Neste dia, hoje o nosso convidado para esse podcast é o Fábio Taneda, da cidade de Joaquim Távora, um menino que nasceu em 1979. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Jean Cruz. Muito legal o Fábio estar com você, né? Nós já nos conhecemos já há algum tempo e tenho imaginado e pensado que o senhor só melhorou durante a passagem desse tempo. O senhor é casado com a Michele Taneda, tem 2 filhas. Como é que são o nome das suas meninas? A número 1, a Mayumi, e a número 2, Mayla. Mayla, que bacana. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A maior parte das pessoas que nasceram lá em 1979, elas deixaram Joaquim Távora, né? Uma das coisas que me chama muito a atenção é por que o senhor ficou em Joaquim Távora. Foram várias situações que remetiam a gente realmente sair daquela terra, né? E a gente não tinha essa compreensão, mas sempre dentro do coração a gente dizia que não era para realmente sair de lá. E eu brigava com as pessoas ainda já. Brigava muito com as pessoas de que eu ia morrer naquele lugar ali, que realmente não tinha essa compreensão. Mas há 13 anos atrás, quando a gente teve o encontro, né, com Jesus, isso ficou bem clarificado e hoje a gente entende que, pelo menos até agora, esse momento, era realmente para a gente estar naquela terra, para desenvolver aquilo que nós estamos desenvolvendo hoje lá. Então, hoje a gente tem essa compreensão. Muito interessante. Eu acho que o senhor deve lembrar, né, dessa sigla. As pessoas falavam muito que tanto o Venceslau Braz como Joaquim Távora, as demais cidades ali vizinhas, em alguns anos atrás era considerado a Rota da Fome, né? E além dessa missão que o senhor diz de ter ficado em Joaquim Távora, o que mais te chamou a atenção para ficar lá? Para estar lá até hoje? Quando a gente teve esse encontro com Jesus há 13 anos atrás, né? E naquele momento eu comecei a estudar um pouco a história de Joaquim Távora e da região, onde a gente chegou nessa terminologia de rota de fome, né? E a gente nunca se conformou com isso, né? Essa rota da fome, ela gerou por conta de 2 eventos. 1957, lá na cidade de Joaquim Távora, um advento de uma geada muito forte, onde os cafeicultores da época, que era a cultura predominante, eles acabaram assim ficando com seus negócios insustentáveis naquele momento. Mas ainda permaneceram na terra, que já não era tão produtivo mais quanto. Mas em 1975, realmente, a geada negra conhecida lá, e isso acabou com todos os cafezais, toda a cultura que tinha lá, onde houve uma migração desse povo, né? Houve um êxodo desse povo para as regiões metropolitanas maiores, onde Joaquim Távora realmente assim, teve uma diminuição populacional muito grande e uma miséria, né? Se instalou naquele lugar ali e foi algo assim realmente que mexeu muito comigo. Quando a gente se deparou com essa situação, né, e começou a vivenciar o poder de Deus realmente, o poder de mudança que o Evangelho traz, nós não se conformamos com isso, então nós estamos edificando uma obra de uma mudança de uma mentalidade, né? Muitas vezes passando também por uma mentalidade religiosa e exercendo o papel da eclésia, da igreja, como um agente transformador naquele ambiente lá. Isso é muito interessante, Fábio. Nós marcamos aqui algumas das coisas relacionadas à tua vida, né? E é muito interessante que você é uma pessoa bem falante e pega as coisas muito rápido, saca as coisas muito rápido, né? Eu entendi que o senhor teve um encontro com Jesus e a sua vida mudou. Mas nos conta um pouquinho a respeito, me parece que o senhor ficou um pouco no espiritismo. Também, né? Com 13 anos de idade, por ter vindo de uma cultura de ler muito, né? Então aquelas bases de crises existenciais de um ser humano, né? Que não me conformava, que eu apenas tinha nascido, que eu ia ter uma família, casar, e ter um trabalho, uma profissão, ia morrer e acabou. Então isso nunca coube dentro de mim. Com 13 anos eu comecei a entrar numa crise existencial, onde de início eu fui parar no seminário católico. Eu queria estudar filosofia. Foi onde eu comecei a ter um pouco de contato com Sócrates, Platão e todos os filósofos ali, para entender um pouco essa questão de existência, né? Logo, isso não perdurou por alguns problemas que a gente teve lá, mas passou-se um tempo, com 17 para 18 anos, por conta de algumas coisas que fugiam de uma compreensão lógica, eu acabei sendo inserido, na verdade, no kardecismo, né, no espiritismo kardecismo, e lá eu permaneci por alguns anos, né, até chegar a essa data onde eu tive um encontro com Jesus. Uau,
Que história tremenda. Muito bom ouvir isso do senhor. Perguntar para o senhor também, me parece aqui que o senhor, nesse processo de conversão, o senhor fez parte de uma igreja que nós chamamos aqui como uma igreja tradicional, uma igreja muito conhecida, né, no nosso estado, no nosso país. Não sei se nós citamos o nome dessa igreja. O senhor se converteu em uma igreja tradicional. Uma igreja tradicional pentecostal, mas tem um advento também, Jean, que é bom a gente lembrar, né, que com 17 anos eu fui... começou-se um processo na minha vida de iniciação na loja maçônica. Né? Então, com 18 anos, quando eu completei 18 anos, eu também fui iniciado na loja maçônica, eu me tornei um maçom naquela ocasião, né? E com certeza a gente caminhou por esse tempo, né? E a igreja onde eu tive esse contato, né? Esse primeiro contato com a religião mesmo, né? Fui entender quem era esse Jesus na acepção realmente da palavra, foi a Igreja Assembleia de Deus, a querida Bleia, que nós chamamos, eu não tenho nenhum problema, né, de falar sobre isso, mas foi lá, foi na Assembleia de Deus Missão, raiz, pentecostal raiz. Então, o primeiro contato que o senhor teve com Jesus foi nessa organização. Foi, né, uma organização num culto de doutrina, numa terça-feira, onde tinha 6 homens ali. Tava quase, né? A igreja estava lotada com 6 pessoas ouvindo uma palavra. E dentre tudo o que ficou gravado, né, através da vida do pastor Paulo Pedro, que hoje está na cidade de Curitiba, ele citou um versículo que está em João 14,6. Ele diz que ali em João 14,6 estava dito que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falou a verdade, explodiu algo dentro de mim. Hoje eu sei que foi o Espírito Santo, através de uma graça, literalmente onde um favor que eu não merecia, e aquilo gerou, né, uma curiosidade em mim. Se ele está falando ali é verdade, o que eu vivo é uma mentira. Então eu quis descobrir que verdade é essa, foi onde eu me apliquei a estudar as Escrituras durante todo esse tempo. Nesse período o senhor ainda era despachante, então? Também, né, eu tinha começado ali, lá no passado, a faculdade de Educação Física. Cursei 3 anos de 4, a gente não finalizou, porque fui aprender outras coisas lá que não foi a educação física em si. Depois eu fiz a faculdade de Direito e antes de finalizar a faculdade de Direito eu passei no concurso público para conseguir a portaria de despachante de trânsito. Foi bem nessa época mesmo. E depois desse processo, né, o senhor começou uma nova jornada espiritual, né? Vou chamar de jornada espiritual. Sim. O senhor... Hoje o senhor é pastor do Centro Familiar de Adoração. Isso, né? A gente teve um contato com a graça, né? Com o Evangelho da Graça. Isso foi em 2014 e ficou insustentável caminhar ali dentro da perspectiva dessa igreja, né? Da Assembleia de Deus ali. A gente ficou insustentável a caminhada e a gente entendeu, né? Como outros profetas da história, que chegou o momento daquela ruptura. E a gente rompeu, né, esse laço que nós tínhamos ali com a igreja, depois de ter passado por diversas situações lá dentro, tesoureiro, diácono, líder de jovens, líder de louvor, professor da escola bíblica dominical. E a gente rompeu e logo ficamos aí uns 40 dias aí, né, sem ter um lugar para congregar. E aí a gente iniciou, né, a gente teve um contato com a graça e iniciou esse trabalho que hoje está até hoje lá, que é o Centro Familiar de Adoração, CFA, onde nós caminhamos ali com uma igreja celular. Vamos lá. Que história, hein? Do espiritismo a pastor de uma igreja evangélica. Pastor de uma igreja. Né? Como segredo, né? Porque quando nós buscamos a respeito da pessoa do Fábio Tanida, o senhor parece que sempre está envolvido em vários movimentos, né? Um dos movimentos, aí, quase 8 anos atrás, um movimento muito grande de crianças na sua comunidade, gerou uma preocupação até do padre da igreja local católica. Nós ali, né, por conta de um perfil realmente que eu creio que está no meu DNA de intensidade, né, nós nunca entramos para brincar em jogo nenhum. Né? A gente tem uma máxima lá na nossa comunidade que se não for para realmente causar, a gente não aperta o play. Então, a gente aperta o play com força. E nisso a gente desenvolveu antes da pandemia isso já. Antes da pandemia nós estávamos ali com um número de 15 células de crianças, né? Crianças de 3 até 12 anos, 11 anos ali no máximo. E isso era um número de 200 e poucas crianças.
que a comunidade estava ali abraçando uma vez por semana e nas nossas celebrações, e a gente começou a desenvolver um trabalho realmente assim muito impactante, né? Cuidando dos filhos, principalmente de famílias extremamente carentes. 80% das crianças que estavam ali eram crianças carentes. E isso gerou um ciúme ali na cidade, né? Nós tivemos ali alguns dissabores, né? Porque algumas autoridades religiosas ali do município se incomodaram com essa situação. E aí veio a pandemia, né? Essas crianças acabaram, a gente ficou impedido de se reunir com essas crianças, e hoje está mais tranquilo, mas já começamos de novo. Já estamos começando de novo. O senhor então sempre entra para fazer um trabalho bem feito? Sempre. Sempre. E qual é a expectativa do senhor hoje relacionado à cidade de Joaquim Távora? A cidade de Joaquim Távora, ela se tornou realmente ali, né, numa base profética, um celeiro de avivamento, sem medo de errar. Existem algumas promessas, né, até interessante usar o nosso canal aqui da Next Level para exponenciar isso, né, porque a Next Level faz parte também desse processo num contexto regional, mas algumas promessas recaem sobre a nossa cidade. Então a gente teve assim um crescimento econômico e populacional em Joaquim Távora significativo, principalmente na área da educação também, né. Nós temos números na educação lá que realmente assim são de grande valia mediante ao Paraná, né, nas avaliações feitas pelo governo, não só pelo governo estadual, mas também pelo governo federal. E nós cremos que isso é o poder do evangelho, o poder realmente da transformação, né, que a gente pode gerar ali dentro da cidade. Feito isso, paralelo a isso, no mundo espiritual, nós começamos a receber algumas palavras proféticas de que de Joaquim Távora realmente sairiam ali missionários que alcançariam as nações, sairiam ali também, né, que ali seria a terra de avivamento e que grandes eventos, né, de ordem espiritual eles aconteceriam naquela cidade, e a visão é de que muitas pessoas acessariam, né? Hoje fica um pouco, né, fica muito mais claro com o uso da internet, do digital, né, onde nós estamos acessando realmente assim lugares que nós nunca imaginaríamos acessar. Isso já tem acontecido e já tem sido uma realidade para nós lá de Joaquim Távora. Uau, que legal, Taneda. Aproveitando essa conversa, essa pauta, o senhor também, a sua fala, né, a fala para você que está nos ouvindo, o Fábio Taneda, ele está defendendo uma tese, né, de que essa igreja então serve quando ela serve a sua comunidade local, sua comunidade como município. Nós nunca acreditamos que uma igreja ela estaria reclusa dentro de 4 paredes, tanto que nós não chamamos o prédio da igreja como igreja, porque a igreja somos nós. Essa foi a grande sacada que Jesus veio trazer na terra, né? Então, na nova aliança, nós não tornamos mais somente assim lugares onde Deus visita, nós nos tornamos a habitação de Deus. Logo, se nós nos tornamos casa de Deus, né, não existe limitação para que essa igreja ela seja expandida. Então, nós sempre ensinamos isso, né, nós sempre acreditamos nisso e acreditamos, né, que essa é a verdade do Evangelho. Então, nós não exponencializamos o prédio, o lugar da reunião, mas sim o indivíduo, né? Então, nós somos uma igreja muito ativa lá por se locomover talvez de uma forma que não é uma forma tão habitual do meio religioso. Então nós cremos, né, que as áreas de influência de uma sociedade, que são 7 áreas, e que a igreja tem que estar inserida nisso. E nós temos realmente ensinado e aplicado nisso, e estamos assim cada dia mais desenvolvendo o conceito da eclésia, né, o poder de influência gerado ali na sociedade. Se uma igreja não tem um poder de influenciar o meio onde ela está, ela só é um clube, né? Um clube que as pessoas vão estar lá no final de semana, cumprindo seus rituais religiosos. Uau, extraordinário, Fábio. Então, dentro desse contexto que o senhor está falando, o senhor conseguiria, porque isso despertou em nós, acho que despertou na galera que está nos assistindo, é uma curiosidade. O senhor disse que essa igreja ela precisa se movimentar em 7 aspectos. 7 aspectos, são as áreas de influência, né? Talvez eu não lembre todos eles, mas o aspecto político, econômico, o aspecto cultural. A igreja em si também é uma área de influência, né? E artes, cultura, enfim, todas essas áreas. Então, para a gente, acho que entender um pouco mais o nosso pessoal, né? Entender esse poder de influência, esse termo eclésio. O termo eclésio, eclésia vem do grego, né? Que traduz igreja, e basicamente ele deriva do Império Romano. Então, toda vez que o Império Romano,
né, ele conquistava um povo, uma nação, eles não iam lá e implantavam a cultura do dia para a noite. E existia a eclésia romana que enviava homens ligados em todas as áreas de influência de uma sociedade, eles se infiltravam naquele ambiente e acabavam trazendo uma influência tal que eles acabavam pensando como o Império Romano. Então era um grupo específico para implantar uma cultura de vivência naquela localidade. E isso é o papel da igreja hoje, né? O papel da igreja hoje, dos filhos de Deus, realmente é mais do que ser um movimento, isso, mais do que ser um lugar onde as pessoas se reúnem, é implantar a cultura de vivência de Cristo. Cristo não veio para plantar uma religião, né? A vivência de Cristo é simplesmente um modo de viver, é um lifestyle. Um modo de viver como Cristo viveu, que é muito diferente do que a gente às vezes está acostumado num sistema religioso hoje. Uau! Fábio, ouvindo o senhor vai despertando uma curiosidade, né? Então, dessa forma que o senhor está dizendo, então a igreja onde eu vou todos os domingos, ela não é mais a igreja. Não é mais a igreja, é o prédio onde você vai exercer a coinonia, né? Mas com o advento da pandemia isso também, né, ficou realmente muito mais claro, né? Nós tivemos que nos readaptarmos do forma de ser comunidade. E como que nós usamos isso? Os meios, né, digitais. Com o meio digital existe um movimento, né, que é a nível mundial, que nós conhecemos como a Igreja 4.0. A igreja também que está no digital. Com isso, né, eu creio, né, sem medo de errar, que houve uma potencialização. Se nós cremos na palavra, e essa palavra ela tem que ser realmente o evangelho do reino, da graça, ele tem que ser pregado aos quatro cantos da terra. Hoje nós temos a igreja 4.0, né? Eu não desconsidero, né, a importância da coinonia, mas nós temos que rever o conceito de coinonia. Então o que nós estamos acontecendo aqui é a coinonia da igreja. Então nós estamos em comunhão com a igreja, estamos aqui, eu e o Jean Cruz, temos duas pessoas da técnica aqui e é a igreja reunida. E se você também está nos ouvindo e está conectado com a gente, você também é a igreja reunida, né? Então esse é o conceito hoje, sem medo de errar, da igreja que vai conquistar a terra. Isso é assustador, essa ideia de que eu sou a igreja, né? Parece que me tira toda a carga de responsabilidade de bater um cartão, né? Não sei se eu posso usar essa expressão, bater um cartão em algum lugar e entender que agora eu sou essa igreja. E se o senhor me permite, se eu sou essa igreja, então, o Espírito Santo, que nós cantamos às vezes algumas canções, tipo, vem Espírito Santo e tal, enche esse lugar. Esse Espírito Santo agora, dentro dessa ideia da sua comunidade, esse Espírito Santo, ele está lá no prédio, então, que é a igreja, ou ele habita agora dentro de mim? Não, o Espírito Santo na Nova Aliança, ele habita dentro do homem. Tem uma máxima que eu acho fantástica, Jean, que quando nós estivermos lá na eternidade, na Nova Jerusalém, no céu, né, como as pessoas conhecem, lá o tempo é diferente do tempo aplicado hoje. Nós vamos estar lá no Kairos de Deus, né? Então, não somos limitados por um horário, por um relógio que para, que vai. Isso é a eternidade. Então, não existe uma matemática para explicar isso. Mas vai existir uma agenda, né? E nessa agenda vai estar lá, né, Moisés querendo falar com Jean Cruz, no ano 3 trilhões, 4 trilhões, e aí nós vamos ficar assustados quando olhar na agenda, né? Mas o que Moisés quer falar comigo? E quando Moisés chegar na sala do Jean, né, o Jean vai ficar assustado quando a gente vê alguém famoso, né? A gente fica assustado. Mas Moisés, o cara das tábuas da lei, me conta como foi cuidar daqueles crentes, como foi cuidar daqueles filhos de Deus lá que não entendiam, como foi ver codorna saindo do céu, o mar se abrindo, né? E a gente vai ficar maravilhado com isso. Mas mais maravilhado nós vamos ficar quando Moisés voltar para nós, no caso o Jean, e perguntar: Jean, mas me explica algo. Me explica aí como foi essa parada de ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu não vivi essa experiência. E essa é a experiência que cabe não só dentro dos prédios de igreja, mas cabe a cada um que recebeu Jesus como Salvador. Isso é assustador, né? Então esse Espírito Santo que está dentro de nós, ele exerce o poder da comunhão. Então nós estamos vivendo a comunhão aqui. É importantíssimo. Eu creio no derramar de uma unção, de um poder de Deus, de um fogo de Deus que acontece nas celebrações, nos cultos que nós conhecemos do domingo. Mas eu não posso negar também que há muita comunhão, né, quando 2 ou 3 estão falando o nome dele. Isso é poderoso demais. Isso é assustador. Isso é assustador. É assustador. Né? Isso é assustador. Nos leva a imaginar de forma diferente, né? Eu acredito que muitas pessoas estão nos ouvindo e, obviamente, isso
deve causar nelas também uma dúvida, né, um receio. Aqui na nossa pauta de conversa também diz a respeito de que a comunidade a qual o senhor atualmente é pastor é uma igreja, uma comunidade que não proíbe o pecado. Como é que o senhor explica isso aí para nós? Na verdade, nós não proibimos nada, né? Existe uma diferenciação, né? Eu acho que nós somos tidos aí como os pregadores da hipergraça, né? E se a graça não for hiper, para mim, não tem validade. Eu acho que hiper é um conceito muito pequeno da graça, mas eu creio na graça reveladora do Evangelho, né? Então, existe um advento bem diferenciado, que é o advento da cruz. E, né, a gente às vezes desconsidera o poder do estar consumado. Quando Cristo ele consuma todas as coisas, ele está dizendo assim, existe uma justiça e existe um preço que vocês jamais conseguiriam pagar. Ninguém conseguiu. Nenhum homem que pisou na terra antes de Cristo conseguiu ficar livre do pecado. Eu e você, todos nós, quem está nos ouvindo, jamais ia conseguir ficar livre do peso do pecado. Precisava de um justo morrer na cruz. Quando Jesus morre, ele cumpre toda a lei. A lei está cumprida nele. Logo, a primeira coisa que talvez a gente tinha que entender é que os nossos pecados estão perdoados. Os pecados que o Jean, que o Fábio cometeram antes, que cometemos agora há pouco, que às vezes estamos cometendo agora e o que ainda nós vamos cometer daqui para frente. E isso é assustador, porque se eu quero mudar a minha base de lei, eu trago condenação para o povo. Logo, se eu condeno o povo, eu não liberto o povo e a morte de cruz ela é anulada. Então, quando as pessoas elas criticam, né, principalmente as igrejas worship, as igrejas de parede pretas, que elas não pregam contra o pecado. Não, a gente prega a razão pela qual o pecado foi abominado na terra. Então, a gente prega o Cristo ressurreto. Logo, se esse Cristo ressurreto, né, realmente a pessoa teve um encontro com esse Cristo e com essa graça, eu duvido muito que ela vai continuar na prática do pecado, porque agora não é mais um conjunto de leis e regras que assim o regem, né, que comandam a vida desse indivíduo, mas agora é o próprio Espírito que habita dentro dele que vai reger a vida daqui para frente, uma vida de princípio. Se o Espírito Santo de Deus mora dentro da pessoa, eu quero crer que o Espírito Santo não vai pedir para ela matar, roubar, prostituir, desejar a mulher do próximo, né? Então, a vida no Espírito ela é muito mais poderosa do que a vida na lei, sem medo de errar. Uau! Então, me permita, não colocando o senhor em saia justa. Mas colocando. Me permita perguntar, porque ouvindo o senhor falar, vai gerando dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, um monte de questões. Então, dentro dessa ideia, dentro disso que o senhor defende, dessa hipergraça, né? Dessas igrejas, então, pintadas de preto, onde, eu vou usar isso aqui, né? É proibido proibir, né? Então, o Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas daquilo que elas precisam mudar. Então, uma pessoa que bebe, ela pode estar lá na sua igreja? Pode. Quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem é homossexual, eu gosto deles. Gosto bastante deles. Eles podem estar lá assim, o quanto eles quiserem estar, todos os dias. E se for assustador também, a gente serve ceia para eles também. Uau. E se eles entenderem que Cristo os salvou, a gente batiza eles também. Uau, Fábio, aí, nossa, chega a tirar o ar de dentro de nós aqui daí. Então, o senhor está dizendo para nós, né, e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, se essa pessoa que bebe ou ela tem uma prática que socialmente ou nós reprovamos, essa pessoa ela teria acesso, então, à Santa Ceia, que é tão santa. Então, né, vamos pensar no advento em que houve uma maior explosão. Hoje eu tenho descoberto que essa foi uma das maiores explosões de unção registradas em Atos dos Apóstolos. Quando no advento de Atos capítulo 2, né, os discípulos de Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, e aqueles que se tornariam apóstolos, mas também aqueles que já estavam naquela vivência realmente do continuar da missão de Jesus, eles são cheios do Espírito Santo. 120 pessoas, estimam-se os historiadores que estavam dentro dos cenáculos. Quando a porta se abre, depois o vento impetuoso, de línguas de fogo, né, repartidas como de fogo, pousaram, um cara chamado Pedro, ele explode uma energia tão poderosa na vida daquelas pessoas, ele relata ali a vivência, ele fala sobre a graça, sobre a lei, sobre a graça, explica a salvação para aquele povo e 3.000 homens. A Bíblia não contava a quantidade de mulheres e jovens e crianças que ali estavam, mas dizem que 3.000 homens receberam Jesus como Salvador. Nenhum deles passou por um discipulado para se batizar. No meio desses 3.000 homens não tinha só gente boa, tinha cara ruim demais ali, e que continuaram sendo ruim, mas todos eles foram batizados no mesmo dia.
Uau! Então, só para a gente compreender, os nossos ouvintes que estão aí compreender. Então, se um casal de meninos e um casal de meninas, eles forem para a sua comunidade, lá na sua comunidade lá, as pessoas que ficam na recepção, elas não vão parar essa pessoa lá e tratar elas de forma pejorativa? De maneira alguma, elas são constrangidas pelo mesmo fator de que alguém que é hétero, né, se assim a gente pode dizer, serão constrangidos no nosso meio, pelo amor de Jesus. O poder dessa mudança, ela não está vinculada a nós. Isso é uma obra totalmente do Espírito Santo. E se eu estiver nessa portaria, eu vou ser o primeiro a dar um beijo em cada um deles. Uau! Isso é extremamente assustador, né? Ouvi de um pastor que nasceu em 1979, que se converteu em uma igreja tradicional, missão, ele dizer que nós podemos receber essas pessoas, né? Acho muito incrível, acredito muito que o senhor deve ter entendido a graça. E eu também acredito, e aqui na nossa pauta também tem muito a respeito da graça, que o senhor na nossa região, né? Estou dizendo a nossa região norte aqui do Paraná, esse movimento de graça, me parece que o senhor começou esse movimento de graça. Esse movimento é um movimento que ele começou, ele vai parar, é algum advento que começou e ele vai parar? Vocês têm base mesmo para defender essa ideia, Fábio Tanida? Na verdade, existe uma acepção de que existem dois evangelhos. Na igreja de Gálatas, Paulo foi acusado sobre isso. Mas o que eu mais fico impactado quando eu olho as escrituras de Paulo, há que se considerar o apóstolo da graça. Praticamente 70%, 80% do Novo Testamento foi escrito por ele. Então existe uma obra ali realmente assim muito poderosa, vista pelos olhos daquele homem. Mas o que me chama a atenção quando ele vai tratar sobre a igreja de Corinto, ele relata a igreja de Corinto como os santos que estão em Corinto. E os santos que estavam em Corinto eram os filhos de Deus, os crentes da época que bebiam demais no dia da ceia, comiam tudo, não deixavam para os outros, arrumavam treta com os irmãos e buscavam a justiça comum para salvar. Eram os irmãos que saíam com a esposa do pai, esses eram os santos que estavam em Cristo. Paulo não considerava a ação, a obra daqueles homens, mas considerava o Jesus que justificou eles. Mas para as igrejas da Galáxias, ele trata eles de forma diferente. Então, se estima-se que eram 10 igrejas plantadas nessa região, e Paulo, quando vai tratar com eles, o grande problema que havia, eles não conseguiam entender a diferença da lei e da graça. Então havia um povo lá que Paulo tinha ensinado, mas que ao mesmo tempo os judeus que se convertiam, eles queriam circuncidar as pessoas, diziam que precisavam cumprir alguns ritos da lei, né? Para esses, né, Paulo usa um termo assim pejorativo bem tranquilo frente à tradução do original. Ele chama assim aos insensatos gálatas. Se a gente for buscar isso no original, já, a gente vai ver que Paulo estava um pouquinho bravo com os caras. Ele estava chamando os caras de loucos mesmo. Vocês se endoidaram. Quem vos fascinou? Quem vos se enfeitiçou? O pecado de feitiçaria na Bíblia é correlacionado com o pecado de idolatria. E logo, né, Paulo estava acusando assim, olha, alguma coisa aconteceu na cabeça de vocês. Vocês deixaram alguma fantasia entrar, porque eu não ensinei tudo. Então, como que para uma igreja que estava teoricamente no pecado ele chama de santo, e uma igreja que estava ali modificando a mensagem que ele havia pregado e tentando deturpar e misturar ali a graça, ele chama de louco? Então, assim, nós precisamos considerar que a loucura da graça, o evangelho da graça, ele é o único evangelho. Não existe outro evangelho. Não existe outra mensagem. Só existe a mensagem libertadora de Jesus naquela cruz. Não existe outra. Uau. Qualquer que passar disso seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Senhor Fábio Tanida, a gente fica assustado. Se eu estou assustado, né? A galera que está aqui trabalhando com a gente também deve estar assustada. E quanto mais assustado a gente fica, mais a gente quer saber a respeito de tudo isso. Deixa eu lhe perguntar, então, aproveitando esse gancho aqui, dentro dessa sua linha de raciocínio, como que o senhor, então, lida com os problemas emocionais lá na sua comunidade? Na verdade, a gente tem descoberto, né, Jean? Nós estamos aí desenvolvendo realmente algumas plataformas até para contribuir com esse processo, mas nós temos descoberto que quando você entende, né, 1 Tessalonicenses 5:23,
quando você entende a tricotomia do ser humano, né, que nós somos um espírito, uma alma e um corpo. Quando a gente entende que Paulo estava dizendo que nós temos que santificar essas 3 áreas, você começa a ter uma compreensão de que a vida do espírito é algo, a vida nas emoções é a nossa mente, e existe um corpo que vai ser glorificado. Logo, eu posso afirmar, sem medo de errar, ainda mais pós-pandemia, 80% dos problemas que nós lidamos nos dia a dia da igreja não tem nada a ver com o espiritual. Eles são realmente de ordem emocional. E isso nós temos descoberto nesses últimos tempos de uma forma assim realmente muito poderosa e infelizmente tem sido o agente bloqueador para que o favor de Deus não seja sobre a vida desses filhos. Então nós temos lidado de que jeito? Promovendo, né, as formas de explicar e trazer esclarecimento ao povo de Deus. Mas, pasme, Jean, é muito mais assustador do que ministrar a graça. Você falar das emoções dentro de um culto é muito mais assustador para quem está lá do que a própria graça, propriamente dita. Porque quando nós pensamos muito em problema emocional, né, durante a maior parte do tempo, enquanto nós caminhamos e assistimos algumas igrejas, nós tratamos sempre essas coisas emocionais como uma maldição hereditária. Então, o senhor defende a ideia de que existe maldição hereditária ou elas de fato são traumas emocionais? Olha, Jean, a terminologia que nós vamos usar para isso, né, ela não é talvez o foco central disso. A maldição, né, no termo espiritual, realmente hereditária, existe, mas ela foi consumada na cruz. Mas a maior maldição hereditária é o cara não conseguir compreender que maior maldição é a maldição dele não governar as emoções. E quando isso vincula, né, num reino espiritual e no campo das emoções, existem hoje pessoas realmente presas a ambientes terríveis dentro de si mesmo e elas nem se conhecem. Pessoas que receberam Jesus como Salvador. Pessoas que frequentam a igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Pessoas que se a gente chegasse hoje para elas, a grande maioria, e perguntasse, defina para mim o que Deus te chamou, elas não vão saber. Agora, a nova aliança, Efésios 1, nos ensina que o Senhor Jesus nos conhece de antemão antes da formação do mundo. Se o Senhor Jesus nos conhece antes da formação, Ele designou um propósito na minha vida. É impossível o Filho de Deus não conhecer aquilo que Ele foi chamado para fazer. E isso está preso onde? Nas emoções, sem medo de errar. Aí nós podemos chamar de maldição o fato da pessoa não compreender isso. Aí se torna uma maldição porque a pessoa decidiu ou ela não tem isso clarificado dentro dela. Mas não é porque Jesus não eliminou tudo isso na cruz. Isso é poderoso. Uau. Muito bom, muito bom. Então você que está nos acompanhando, se você tiver alguma dúvida, você vai ter que ir lá para o prédio da comunidade, né? Centro Familiar de Adoração em Joaquim Távora. Os cultos acontecem só no domingo? Só no domingo às 18 horas. Então, você que tem dúvida, é domingo às 18 horas para você estar com o Fábio Tanida, toda a equipe dele, possivelmente que trabalha, todo mundo nessa linhagem. O Fábio Tanida, tem um negócio lá, um movimento lá em Joaquim Távora que chama-se de Atos, Projeto Atos. O senhor pode contar um pouquinho para nós a respeito disso? O Projeto Atos é um projeto que gerou no coração de Deus, a gente sempre insiste em falar isso, que é um projeto onde nós prestamos assistência, né, social, né, de cunho social mesmo, ali para a comunidade mais carente, né, do município. A gente entendeu isso quando a gente começou a agregar um maior número de pessoas e viu que dentro do nosso meio existiam pessoas muito talentosas e exercendo diversas áreas dentro ali da comunidade, sejam advogados, dentistas, profissionais da saúde, enfim, né, existia ali muita riqueza. Dentro disso surgiu essa ideia de nós fecharmos uma escola, e a gente fecha uma escola lá num bairro mais carente do município e agregamos e atendemos essas pessoas, tudo de forma gratuita, né, transbordando realmente, talvez essa seria a melhor palavra, transbordando tudo aquilo que temos e que somos, né, e exercendo assim um jeito diferente de falar do Evangelho, né. Eu creio que uma das mensagens mais poderosas, né, então certa feita alguém, né, eu não vou me recordar o nome, eu li isso num livro, foi perguntado assim, olha, e ele deu uma consideração quando ele falou sobre a pregação do Evangelho. Então pregue, né, a todo tempo usa a tua vida, usa os teus recursos, pregue, fale do Evangelho. Se necessário for, use as palavras.
Então, o exemplo é o que constrange, o exemplo é que traz uma realidade de vivência. E a gente vive isso lá. Na primeira edição, nós atendemos ali em torno de 700 e poucas pessoas no dia, em todas as áreas. E nessa segunda edição, nós chegamos próximo ao número de 900 pessoas atendidas ali num dia na comunidade. Foi muito poderoso. Fábio, cada resposta que o senhor me dá, o senhor me assusta. Porque me parece que a maior parte das comunidades em si, nós estamos buscando recurso, ou eles estão buscando recurso para melhorarem os seus prédios, né? Tudo que está relacionado à sua comunidade ou à sua igreja local. O que o senhor está dizendo para nós aqui é que o senhor pega o dinheiro dessa comunidade e investe na vida de pessoas? Sempre, né? Nós temos uma estrutura muito bacana lá, mas a gente não se preocupa tanto com a estrutura. Porque a gente sabe que a estrutura é um meio de fazer com que a vida de Deus chegue até as pessoas. Então isso é necessário. Mas nós somos uma comunidade que não trabalhamos ali com caixas altíssimos. Porque tudo o que nós recebemos, nós transmitimos. Né? Nós cremos realmente assim que há um poder muito grande nessa semeadura. Né? Então nós investimos bastante. E temos aí até agora, startando um projeto social que vamos atender lá 45 crianças em tempo integral. Só estamos aí finalizando um processo, a parte jurídica já está tudo pronto, estamos finalizando um processo de locação do espaço e vamos atender de forma integral 45 crianças de início. Isso com todo o recurso da comunidade em si. Uau, que excelente, excelente. Eu acho que o senhor é um dos únicos pastores aqui do Norte, né, que eu ouço ter tanto projeto. O senhor, de fato, é um homem assustador. Né? Imaginava que o senhor ia vir para cá e a gente ia conversar aqui no podcast só a respeito de graça, mas o senhor tem muito conteúdo, tem muita coisa para compartilhar, principalmente essa ideia de usar todo o recurso que Deus tem colocado na mão de vocês para potencializar o próprio reino de Deus, né? Alcançar pessoas dentro disso que o senhor tem falado. Queria perguntar para o senhor quem é o Galo e o que ele significa na história da CFA de Joaquim Távora. Aí você tocou num negócio complexo aí, né, de falar, mas eu falo isso com muita honra, tanto que a nossa associação, né, que vai cuidar dessas crianças, ela se chama hoje Associação Lucas Galo. O Galo foi meu amigo e parceiro, né, o Galo foi alguém que chegou no nosso meio com 15 anos, eu vi ele crescer, eu vi ele liderar, eu transbordei, eu falei com ele durante 11 anos da minha vida todos os dias, né, e aprove a Deus, né, recolher ele, por conta do Covid no ano passado, fazem 1 ano e um pouquinho que ele nos deixou, mas deixou um legado precioso. Foi, sem medo de errar, o maior evangelista que eu conheci pessoalmente. E quando tudo aconteceu, nós entendemos assim que foi uma semente preciosa que nós plantamos e a comunidade realmente hoje, mais de 50%, de forma direta ou indireta, exerce a influência e estão lá por conta da vida desse cara. Então esse cara eu posso dizer assim que foi o meu melhor amigo. Uau! Foi o meu melhor amigo e o cara que mais me deu trabalho. Ele me deu muito trabalho. Durante esses 11 anos eu tive que puxar muito a orelha dele, ele me deu muito trabalho. Ainda ontem eu descobri algo que ele fez. Ainda ontem eu descobri algo que ele fez e a gente acabou sorrindo, né? Porque era bem do feitio dele, mas foi o cara assim mais apaixonado por Jesus. Ele nunca perdia a chance, Jean. E eu acho que isso ele nos ensinou. Até o pai dele, esses dias eu encontrei, ele disse assim, eu descobri algo, porque que o Galo, né, o Lucas Galo, chegava atrasado nas reuniões. Ele sempre chegava atrasado. E algumas das vezes eu briguei com ele. E eu precisei rever isso dentro de mim. Porque por uma situação que nos chegou. Quando ele chegava a abastecer o carro e ele tinha a oportunidade de falar de Jesus, poderia ser o Papa ou o pastor que estivesse esperando ele. Mas ele não perdia a chance de falar de Jesus para aquela pessoa. E a gente descobriu isso no abastecimento de carro. Que quando ele chegou nesse posto, ele investiu 20 a 30 minutos conversando com essa pessoa. E ele tinha um compromisso no prédio da igreja. Mas entre estar no compromisso do prédio da igreja e poder falar de Jesus para uma alma, ele não abriu mão. Ele falou Jesus para a alma. Isso é fantástico. Então ele estava vivendo o seu legado de ser igreja. Aonde quer que ele estivesse, ele conseguia manifestar o reino. Ele conseguiu ser uma grande testemunha.
né? Uma grande testemunha, realmente deixou um legado maravilhoso. Uau, que Maravilhoso. que extraordinário ouvir essas coisas do senhor e aprender. Acho que estou aprendendo, os meninos que estão aqui nos ajudando aprendendo, né? E você que está em casa, você que está aí no carro, você que está no trabalho, possivelmente você também está aprendendo. Quando foi, Fábio Tanida, que teve essa virada? Né? Porque o senhor, então, nem toda a vida o senhor foi desse jeito. Teve algum momento que destravou, teve um momento de virada aí. Quando foi essa virada na vida do senhor? Essa virada, ela acontece, né? A primeira virada foi no prédio da Assembleia de Deus, né? Terça-feira, quando eu recebi Jesus como Salvador. Ali foi a grande sacada, né? Ali foi o meu primeiro contato, realmente. 2014 foi a segunda pegada. 2014, quando eu escutei um cara chamado Aloysio Silva, um pastor presencialmente, eu nem sabia quem era ele, pregando sobre talvez um dos versículos mais poderosos da palavra, Romanos 5. E ele estava nos ensinando sobre a justificação pela fé. Então isso aconteceu em 2014. Em 2014 eu recebi uma palavra profética de que todo esse movimento que estava acontecendo no Brasil chegaria na nossa região. Eu não sabia como, não sabia de que forma isso ia acontecer, não tinha nem noção, não tinha material humano para isso, não tinha recurso financeiro para isso, mas eu tinha um desejo queimando no meu coração. E isso aconteceu, né? Então isso foi em 2014. Agora, né, nós estamos em 2022, eu posso dizer que uma outra chave virou em 2022 na minha vida. Isso é mais recente, né? Aconteceu mediante um evento que eu participei em 2021. Isso tem a ver com Goiânia? Isso tem a ver com Goiânia. Uau. Isso tem a ver com Goiânia. Um evento que eu participei em 2021 que trouxe uma clareza muito potencializada do que é realmente o reino. E a gente caminhou nessa fase, estamos caminhando e estamos levando hoje, né, caminhando para viver esse momento de transição que nós estamos vivendo agora. Muito poderoso, por sinal. Então, Goiânia também contribuiu para essa virada de chave. Goiânia, sem medo de errar, foi uma virada de chave violenta. Esse novo momento da vida do Fábio Tanida. Muito. Uau! Aqui também tem na nossa pauta que, além de palestrante, pastor, escritor, o senhor também já foi gerente de mercado, despachante, né? Um monte de coisas aqui. A respeito do livro que o senhor está escrevendo, já terminou. O que o senhor pode dar para nós de spoiler dele? Eu tenho alguns livros já escritos, né? Mas por conta de alguns bloqueios meus mesmo, eles nunca foram impressos. Eles nunca foram transbordados na vida de alguém. E o livro que eu vou lançar por primeiro, né? Inclusive vai ser assim, algo que eu estou falando pela primeira vez dele. E o Senhor me deu nesse final de semana. Eu passei um final de semana lá, um pouco mais recluso, né, em Santa Catarina, em Criciúma, e o Senhor me entregou lá. Né, e para mim tem sido realmente muito fantástico, são bases, né, realmente sim, muito poderosas, que falam, né, sobre clarificar o propósito que Deus nos deu. Isso tem sido muito forte para mim. Eu tenho me encontrado, eu creio que a tua experiência também tem trazido isso, eu me encontro com uma geração realmente que, por conta muitas vezes dos bloqueios emocionais, elas não conseguem entender, elas estão andando, eu sempre falo que, tipo, uma vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, e não consegue, elas não conseguem enxergar, né, diversos montes de coisas assim, coisas tão simples e definir o chamado e o propósito da vida delas. E Deus me entregou algumas chaves assim poderosas que nós vamos estar trabalhando. E eu vou dar até um spoiler sobre isso. Vamos estar falando aí um pouco sobre decisão, sobre ambiente, sobre frequência, sobre network, relacionamento, chamado, energia. Vamos falar um negócio aí assustador aí. Vai ser poderoso. Isso aí o senhor vai falar já na plataforma Next Level. Plataforma Next Level. Esse vai ser o maior instrumento realmente potencializador de expansão do reino do Brasil. Isso sem medo de errar. Não tenho dúvidas em relação a isso. Extraordinário, Fábio Tanida. Nós estamos partindo para os 3 minutos finais. Obviamente, você que está em casa, você que está assistindo, você quer mais, e aí você vai ter a disponibilidade de ouvir o Fábio aqui na nossa plataforma Next Level, oferecendo um pouco disso que ele compartilhou e muito mais conteúdo. Para nós terminarmos, né, queria dizer para o senhor que foi um grande prazer. Né, começamos aqui essas grandes entrevistas, começando pelo senhor, que é uma pessoa que nós admiramos, conhecemos a sua história, né, e sabemos a influência que o senhor tem aqui no norte do Paraná. E eu vou usar essa expressão, uma voz profética, né, uma voz que está ecoando em muitos lugares. Então, para nós, da nossa plataforma, ter o senhor aqui e começar entrevistando o senhor no nosso podcast, para nós
foi uma alegria muito grande. Foi um bate-papo com muita informação. Eu acho que nós vamos precisar de pelo menos uns 20 dias para conseguir digerir tudo isso. Né? Nós usamos sempre uma fala de ruminar durante a semana o que nós recebemos do nosso prédio da comunidade, mas eu acho que para digerir aqui esses 40 minutos aqui, a gente vai precisar de 20 dias para conseguir entender tudo que Deus tem canalizado e usado a sua vida para fazer. Fábio Tonina, foi um grande prazer estar com o senhor e eu espero que nós possamos estar juntos muitas vezes. Nós vamos estar juntos, né? Até depois do fim, sem medo de errar. Vamos aí startar realmente um movimento que veio para tacar terror na terra mesmo, literalmente, né? Como eu disse, a gente nunca entrou em nada para simplesmente brincar. Quando Jesus veio para a terra, ele não veio para brincar. Ele está com terror que até hoje houve uma divisão da história. Existe uma história antes de Jesus e depois de Jesus. Esse foi o advento da cruz. Se nós estamos ligados inteiramente nesse Cristo, nós não temos uma outra chamada em relação a isso. E eu fico muito honrado de aparecer aqui também, de estar aqui junto com vocês nessa movimentação e dizer para esse povo, né, maravilhoso que nós vamos acessar, que existe sim uma possibilidade de uma mudança genuína em todos os aspectos de nossas vidas. E estamos vivendo, sem medo de errar, o prelúdio do maior avivamento e o último avivamento da história, a manifestação dos filhos de Deus. E vou mais, para dar aquela pitada final. Nós estamos vivendo um tempo profético de aceleração, e dentro desse tempo profético de aceleração existe uma transferência de riqueza genuína do dinheiro que está na mão do ímpio para a mão daqueles que são filhos de Deus. E eu tenho convicção de que fazer o reino nesses últimos anos vai demandar de muito recurso financeiro. E é chegado o momento desse reino ser exponencializado aos 4 cantos da terra. Então se prepare, Jean. Você faz parte dessa história também. Uau! Extraordinário. Quero agradecer você que está nos assistindo, você que vai compartilhar. Não se esqueça, tem muito mais vindo por aí. Nossa gratidão. Deus abençoe você.